Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser uma aula sobre noção intuitiva de função. Tá? Então a gente vai aos poucos introduzindo conteúdo de função. Vocês podem ver que o nome já diz, uma noção, né, inicial. E acredito que é a parte mais complicadinha, né? Porque sempre o início de cada conteúdo ele é um pouco complicado. Mas vamos partir do seguinte exemplo. Nós temos aqui, então aqui tem vocês receberam o material, né? Tem um pouquinho do conceito, né? Então na matemática o conceito de função, certo? Ele é inteiramente ligado às questões de dependência entre duas grandezas variáveis. Toda função possui uma lei de formação algébrica que relaciona dois ou mais conjuntos através de cálculos matemáticos. Dizemos que para toda função temos um conjunto denominado e sua respectiva imagem. Tá? Mas primeiro vamos às noções aqui, ó. Então aqui ele diz assim, ó, no primeiro exemplo, podemos estabelecer uma relação de dependência entre o preço do litro do combustível e a quantidade de litros usados no abastecimento de um carro. Suponhamos que o preço do litro da gasolina seja de R$ 2,50. Dessa forma, podemos determinar a seguinte função. Y igual a 2,50 vezes x, que determina o preço a pagar em Y em decorrência da quantidade de litros abastecidos de X, né? Então aqui ele está dizendo assim, ó, ele deu nome às variáveis. Então, eu poderia chamar o preço a pagar de P, simplesmente de P. Mas ele está dizendo que o preço vai ser Y, tá? E a quantidade de litros vai ser X. E ele já disse, então, que essa função, tá? O preço vai ser igual a 2,5 vezes X. Bom, mas vamos ver de onde que ele tirou essa relação, né? Tem que partir. Então, aqui a gente criou uma tabelinha, a partir das informações, se criou uma tabelinha. Ó. 1 litro, então, o preço vai ser igual a 2,5 vezes 1, que vai dar 2,5. 2,5 para cada litro de combustível. 2 litros. Ora, se são 2 litros, tu vai pegar o 2,5 e multiplicar por 2. 3 litros. 3,5 multiplicar por 2. Então, essa é a função, essa é a fórmula matemática que relaciona as grandezas Y, que é o preço do combustível, com X, que é a quantidade de litros. E mais, a gente vai dizer que o Y, tá? Y é a variável dependente, certo? E X é a variável independente. Também poderia fazer essa relação aqui, ó. Então, vou dizer assim que o Y, eu tenho um Y em função de X. Y é função, tá? De X. Como Y é função de X, eu poderia escrever dessa forma, vocês vão encontrar na literatura, ó. F de X, função de X, é igual a 2,5 vezes o X. Onde o F de X é o preço, né? Onde o preço seria a minha F de X, certo? Então, mas está claro aqui, ó, que se tu modificar o valor do X, passar 5 litros, 10 litros, vai modificar o valor de Y também. Vamos pegar outro exemplo. Vamos criar um exemplo, ó. Eu tenho um quadrado. Todo mundo deve saber deve lembrar
como se calcula o perímetro de um quadrado. Então, encontre uma relação matemática para calcular o perímetro de um quadrado. Que é uma formulazinha. Então, um quadrado é uma figura geométrica que tem todos os lados iguais. L, iguais a L, vamos chamar. Bom, primeiro, como é que a gente tem que saber? Como é que eu vou calcular o perímetro? Então, eu vou dizer que o perímetro, a princípio, é a soma de todos os lados. L mais L mais L, certo? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, L mais L mais L é 4L, né? Eu posso dizer, então, que o perímetro é igual a 4 vezes L. E aí, eu poderia criar uma tabela, né? Ó, se o L for igual a 1, qual é o perímetro? 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, o perímetro é igual a 4 vezes 1. Vou usar a nossa fórmula, perímetro igual a 4, sei lá, centímetros quadrados. Vou botar 1 centímetro. Se o L é igual a 3 centímetros, o perímetro vai ser igual a 4 vezes o L, que agora é 3. Então, perímetro igual a 12 centímetros quadrados. Então, eu tenho uma relação matemática, tá? Pode ser uma fórmula matemática, para calcular o perímetro de um quadrado. Tá? O P, que é o perímetro, poderia chamar de Y. E o L, que é o lado do quadrado, de X. Poderia dizer, aqui a gente vê ó, que o Y tá, está em função de X. Como eu troquei o valor de X aqui nos exemplos, ó, trocou o valor de X, modificou o valor de Y. Então, eu posso dizer que o perímetro depende do lado. O tamanho do perímetro depende do tamanho do lado do retângulo. Posso dizer que y é função de x. Posso escrever assim também, f de x é igual a 4 vezes x. Tá? Então, eu posso encontrar uma série de funções na matemática, na economia, na biologia, na química, em qualquer área que eu for verificar, que eu for estudar, que tenha uma fórmula matemática, eu posso encontrar uma relação. Se eu encontro a relação entre essa grandeza, eu posso escrever uma função. Tá ok? Tem mais um exemplo aqui, ó. Numa viagem, um automóvel mantém uma velocidade constante de 60 km por hora. Com o passar do tempo, esse veículo irá percorrer uma determinada distância. De tal modo, podemos determinar a distância percorrida pelo veículo, relacionando a velocidade média e o tempo do movimento, utilizando a seguinte expressão matemática. Então, aqui ela ficou cortada, tá? Então, ele dá a expressão matemática, aqui no exemplo 2, ele também te dá a expressão matemática, que é assim, ó. A distância é igual, tá? A distância é igual a 60 vezes t. Certo? Na verdade, ele não dá. Nós que vamos relacionar. Aqui ele dá o exemplo assim, ó, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Tá aqui, ó, o exemplo que ele dá. Mas, como a velocidade é 60 km por hora, é uma velocidade constante, então eu posso dizer que a distância vai ser 60 vezes o tempo. Para esse exemplo específico, para esse caso particular, eu tenho essa relaçãozinha. Ó, eu calculo a distância em função do tempo. A distância, então eu posso dizer que eu tenho uma função d em função de t, ou a distância em função do tempo. Tá? Antes eu tinha f de x,
Agora eu posso ter uma f de t, uma função em função do tempo. A partir dos dados acima, calcule a distância percorrida pelo automóvel. Então aqui, ó. Então eu tenho lá minha formulazinha, letra A, que diz que a distância, vou usar o D minúsculo, fica mais fácil de escrever, é a velocidade vezes o tempo. Bom, para todos os exemplos, a velocidade é 60, porque ele diz que a velocidade é constante. Então a fórmula para este exemplo vai ser D igual a 60 vezes o tempo. O 60 é uma constante, tá? Então, o D para a letra A, quando o tempo é 5 horas, vai ser 60 vezes 5. Então, vou ter uma distância igual a 300 quilômetros. Porque a velocidade está em quilômetros por hora, então a distância vai ser em quilômetros. Na letra B, quando for 8, D igual a 60 vezes o tempo. Então, D igual a 60, quando o tempo for 8 horas. Isso vai dar 6 vezes 8, 48, D igual a 480 quilômetros. Então, vejam, eu tenho uma relação matemática pronta, que eu posso determinar a distância em qualquer tempo, tá? Para essa velocidade. Se no exemplo ele alterasse, agora a velocidade é 100 km por hora. Tu poderia fazer uma formulazinha matemática, né, usando essa seguinte relação. D igual. Agora a velocidade é constante e igual a 100 km por hora. Bom, então D igual a 100 vezes o tempo. O tempo vai mudando, certo? Mas enfim, vamos continuar no nosso exemplo. Letra C, D igual, agora o tempo, veja, 10 horas, então 60 vezes 10. Então vai dar uma distância de 600 quilômetros. E na letra D, a distância é igual a 12, então 60 vezes 12, que isso dá uma distância de 720 quilômetros. Tá? Então, eu tenho mais um exemplo aqui. Nesse caso, é a distância em função do tempo. Então, aqui eu tenho mais um exemplo, né? Diz assim, uma indústria de brinquedos possui um custo mensal de produção, equivalente a 5.000, mais R$3 por brinquedo produzido. Determine a lei de formação dessa função e o valor do custo de produção de 2.000 peças. São duas perguntas aqui. Tá? Determine a lei de formação dessa função e o valor, tá? O valor do custo da produção de 2.000 peças. Então, nesse outro exemplo, nós temos uma função um pouco diferente. Tu tem um número de brinquedos que vão ser produzidos e cada brinquedo custa R$3. Então eu poderia dizer assim, ó, uma indústria possui um custo mensal, vamos chamar custo, o nosso Y vai ser o custo. Esse Y vai depender, ou essa variável vai depender do número de brinquedos, então vamos chamar de N o número de brinquedos. O custo vai ser formado de que forma? Como é que eu vou, no final eu vou ter? Então, bom, primeiro, o custo vai ser igual. Vocês percebam que para mim começar a produzir os brinquedos, eu já vou partir de um valor fixo, que é 5.000. Então, eu já coloco aqui, 5.000. Então, para mim produzir esses brinquedos, 5.000 é para a preparação da matriz injetora, para preparação da máquina, tá? Então, esse é fixo. Mas cada brinquedo custa R$3. 3, então 3, mas eu não vou produzir se fosse um brinquedo. E se forem 2 brinquedos, então vezes 2. Se for 5 brinquedos, vezes 5. Então, vou multiplicar pelo N, ó. Então, o custo vai ser 5.000 mais 3 vezes o número de brinquedos.
No exemplo, ele pede para calcular, tá, o custo da produção de 2.000 peças. Então, eu vou fazer assim, ó, C igual a 5.000, que é o valor fixo, mais 3 vezes 2.000. Então, para mim produzir 2.000 brinquedos, aqui eu vou multiplicar, vai dar 6, então vai ficar 5.000 mais 6.000. Então, o custo igual a 11.000. Opa, 11.000. Então, sempre esqueço do 11.000. Esse é o custo total. Se tu produzir 10.000 brinquedos, vai mudar sempre, o que pode mudar é a quantidade de brinquedos. Então, a gente diz que o custo é função do número de brinquedos. O custo está em função do número de brinquedos. C em função de N. A gente pode escrever assim, tá? E se eu usasse o X e o Y? Bom, então eu vou dizer que o meu C é o Y e o N é o X. Então, o custo, que é o Y, é igual a 5.000 mais 3 vezes X. Pronto, bem matemático agora, só função de X e Y, né? Então, o Y depende do valor de X. O Y é a variável dependente, o X é a variável independente. Então, mais um exemplo parecido com esse aqui, ó, o anterior, a gente pode aproveitar já para fazer isso aqui, ó. Uma empresa de estampa de camiseta cobra R$150 para fazer a arte da estampa e mais R$25 por camiseta. Determine a lei matemática, a lei de formação, que relaciona o custo para fabricar uma quantidade X de camiseta. Então, eu posso fazer assim, ó. O custo, tá? Para calcular uma quantidade X. Então, a quantidade, o número de camisetas X. Então, C vai ser o custo, tá? E X vai ser o número de camisetas. Então, eu posso escrever assim, C vai ser igual. Percebo que posso fazer uma camisa para a turma 101, para a turma 102, outra para 113, para 200. E cada uma escolheu uma estampa diferente. Então, cada vez que eu for fazer estampa, essas camisetas vão me custar só de estampa 150. Então, esse é um valor fixo, 150. E daí eu vou acrescentar o valor de cada camiseta. Uma turma vai fazer 10, a outra vai fazer 12, a outra vai fazer 30. Então, vai ser X, né, vezes o número de camisetas. Certo? Então, o valor de cada camisa é 25 vezes X, que é o número de camisetas. Então, o valor fixo, que vai sempre ser somado para cada formatação de camiseta. O custo de cada camiseta é 25 vezes X, né? X é a quantidade, então aqui que vai alterar, 10, 20, 30 unidades de camiseta. E o custo vai depender, então, da quantidade de camisetas. Então, ele pede o custo para fabricar 120 camisetas. Então, na letra A, C igual a 150 mais 25 vezes 120 na letra A. Então, a gente multiplica 120, 25 vezes 120 mais 150. Isso vai dar 3.150. O custo, R$3.150. Tá? Letra B. O custo para fabricar 250 camisetas. O X vai ser 250. Então, o custo vai ser igual a 150 mais 25 vezes X. Então, o custo vai ser igual. Agora, o X é 250. 150 mais 25 vezes 250, que é a quantidade de camiseta. Então, vamos lá. 25 vezes 250 mais 150. 6.000
6.400 camisetas. Opa, R$6.400. Então mais um exemplo aí para vocês olharem.